175 milhões de reais. Essa foi a fortuna deixada por Gugu Liberato. Naturalmente, a perda de um familiar é sempre algo complexo para que a família lide. E além de lidar com essa dor, a família precisa também lidar com questões burocráticas. A partilha desses 175 milhões de reais está dentre a mais complexa delas. Porém, há também a necessidade de gerir alguns recursos no caso. Como a renda de Gugu Liberato era a principal da família, há então um desafio para que a família então faça essa gestão de maneira apropriada, porque caso não, é muito provável que esses recursos, essa herança, possa ser gasta ou até desperdiçada por esse montante que foi herdado então por acidente. Mas para você que está me assistindo, eu posso te afirmar que o assunto desse vídeo é muito mais relacionado a você do que você imagina. É muito mais falando sobre as possibilidades de você também ganhar um montante de dinheiro, uma grande soma de dinheiro ou um bem valioso também por acidente, porém não da maneira que aconteceu com a família do Gugu. É nesse sentido que a gente vai discutir nesse vídeo. Então espero que você fique comigo até o final desse vídeo para que eu te mostre essas possibilidades que estão muito mais próximas de você do que você imagina, e caso por acidente você venha receber esse montante significativo de dinheiro, você saiba o que fazer e não atropele a própria vida ou então entre em dificuldade por esse motivo. Essa questão de saber lidar com quantia significativa de dinheiro é muito mais complexo do que a gente imagina. Entretanto, há sim grande chance de nós termos ou recebermos um prêmio significativo através de algum sorteio ou até mesmo de um produto do nosso banco ou até mesmo assim na Mega Sena, que é o caso mais extremo que a gente vai acabar citando através desse vídeo. Porém, uma das primeiras possibilidades que eu vou citar para você é no próprio supermercado. Vamos supor que você tenha ido no supermercado no último mês ou 2 meses anterior e você tem então visto lá algumas promoções que você pode ganhar. Nessas promoções tem prêmios de casa no valores aí de 300 a 400 mil reais ou até apartamentos. Tem também carros, até carros importados, que você pode sim ganhar esses prêmios ou ser sorteado, desde que você preencha de maneira apropriada o cupom ou que você concorra de uma maneira automática, como há alguns cadastros que esses estabelecimentos dispõem. Teve um exemplo muito claro disso, né? E agora eu falo para você, caso você ache que é muito difícil você ganhar sim esses prêmios por acidente, uma vez que é difícil. Aconteceu então esse caso nos anos 90. O Extra Hipermercado sorteou na época entre o prêmio mais valioso um apartamento que hoje valeria cerca de 400 mil reais. E um fulano de tal lá, o que ele fez? Ele pegou lá durante o preenchimento do cupom, que não era digitalizado como é hoje, onde estava escrito lá qual o hipermercado que oferece o maior ou melhor desconto, que era para ser necessariamente colocado como Extra Hipermercados. O que ele fez? Ao invés de colocar Extra Hipermercados, ele colocou Carrefour. Acredite uma coisa dessa. E como a maioria das pessoas acreditam que nunca vão ganhar, nunca vão ter esse acidente de receber essa quantia significativa, o que ele fez? Ele acabou negligenciando o potencial dele mesmo e o cupom dele foi sorteado. Só que o Extra, ao abrir o cupom, ao anunciar o número e ler que ele tinha sacaneado não, entre aspas não, sacaneado mesmo, certo? O supermercado, fazendo piada com o maior concorrente do Extra Hipermercados, quando ele leu lá qual supermercado, no caso, qual hipermercado que oferece o maior desconto, Carrefour, o que ele fez? Ele não pagou o prêmio no qual estava então colocado para aquele fulano de tal. O cara brigou, chorou, esperneou, mas não adiantou e não conseguiu, inclusive na justiça, receber esse prêmio. Isso aconteceu lá nos anos 90. Então, é muito provável sim, é possível sim que você possa sim por acidente ter um prêmio como esse, no caso de um valor significativo de 400 mil reais. Porém, peço paciência para você que a gente já chega ao ponto principal desse vídeo. Segunda possibilidade, produtos financeiros. Eu acho que o Itaú é um dos melhores exemplos disso. Tem um produto do Itaú chamado PIC. É um produto no qual você concorre até 2 milhões de prêmios anuais,
no qual você pode concorrer a partir de aplicações de R$ 30 mensais, que você então pode, ao aplicar através da sua conta bancária ou através da própria boca do caixa lá, você então consegue concorrer a esses prêmios. E o mais interessante desse prêmio é que você consegue continuar concorrendo mensalmente a esse montante, porém, no final de 48 meses você pode sacá-lo, corrigido pela TR e com 0,5% de juro. E a terceira e última possibilidade é você fazer como a maioria dos brasileiros, concorrer na Mega Sena, apostar na Mega Sena. Mais de 61 milhões de reais foi o prêmio pago a um apostador que apostou aqui numa casa lotérica próximo aqui à cidade de São Paulo. No caso, na cidade de São Paulo, especificamente numa casa lotérica na zona oeste da cidade de São Paulo. Então, esse montante foi pago através de um cupom, através de uma aposta simples de apenas R$ 3,50. Mais de 61 milhões de reais. Esse caso é o mais emblemático para ilustrar o nosso exemplo aqui. Por quê? Porque isso só pode acontecer contigo por acidente. Só para que você tenha uma ideia, a chance disso acontecer é 1 entre 50 milhões. Só para que você tenha ideia de quanto isso representa percentualmente, isso é 0,0000002% de chance que você tem ao apostar na Mega Sena. Por que a gente fala que é por acidente que você ganha? Porque é praticamente impossível você ser sorteado, e se você fala que tem uma chance e 1 milhão, multiplique isso por 50. É muito difícil você de fato ganhar na Mega Sena, para não dizer impossível. Outro exemplo muito claro para você entender essa possibilidade. É 10 vezes mais fácil um raio cair na sua cabeça e você morrer do que você ganhar na Mega Sena. Agora vamos para o assunto principal desse vídeo, que é lidar com grandes quantidades de dinheiro. O que aconteceu com a família do Gugu foi que essas pessoas herdaram esse valor significativo, essa cifra milionária, por acidente. Um acidente propriamente dito, ao pé da letra. No seu caso, pode ser um acidente, entre aspas. Por mais que você ache banal os exemplos que eu dei aqui, é possível sim você ganhar esse valor e então acabar se perdendo por simplesmente não ter uma gestão de maneira apropriada, ou por não ter aprendido como gerir uma quantidade de dinheiro. O exemplo que eu trago aqui é em relação aos próprios ganhadores de Mega Sena. Essas pessoas têm como padrão um fato muito comum, que é a má gestão financeira desses recursos. Teve um cara na Inglaterra, um ganhador de Mega Sena, que ele acabou comprando um time inteiro de beisebol. Olha que atitude do cara. O que veio na cabeça o cara lá, que não tinha noção alguma de gerir uma empresa, comprar um time inteiro de beisebol? Ou seja, naturalmente, é questão de tempo ele perder tudo. Por quê? Porque ele não tinha a parte principal da casa, vamos dizer assim, que é a base, que é o alicerce da casa. Você não consegue manter uma casa em pé por muito tempo se você não tiver um alicerce apropriado. É por isso que na maioria dos casos, quando você recebe uma grande quantidade de dinheiro, você perde tudo em tempo recorde. É impressionante como uma fortuna vai pro ralo na mão de pessoas erradas, ou de ganhadores que não fazem a mínima ideia, como eu disse, de como gerir esse montante. Então, assim, para nós, de uma maneira bem simplificada, que a gente pode abordar essa questão de gestão, de gerir as finanças, é que a gente precisa entender que para você ser, não é preciso você ter. Há uma grande diferença entre essas duas coisas, ter e ser. Investir está muito mais relacionado a você ter hábito do que ter dinheiro. Você fala, caramba, como assim? Que explicação mais louca é essa? Vou te falar uma coisa. Hoje é possível você investir 10, 20 reais através de uma corretora e você não ter custos mensais para manter esse pequeno valor. E quando você entra no jogo do investimento, que você vê de fato que o seu dinheiro acaba trabalhando para você, você vê as empresas pagando para você de uma maneira que você não tem outra ação a não ser você abrir uma conta na corretora e investir esses 10 ou 20 reais, você acaba se empolgando com esse resultado.
Então você vê que de fato é real que as pessoas acabam ganhando dinheiro de maneira automatizada, logicamente fazendo investimentos bons. Então, o primeiro passo para que você entenda do que nós estamos falando aqui é que você abra uma conta numa corretora, certo? De sua confiança. Eu, por exemplo, eu tenho duas corretoras que eu gosto de trabalhar bastante, que são EasyInvest e Clear. EasyInvest eu uso para reserva de emergência, que é renda fixa, e Clear eu uso para bolsa de valores. Então, esse tipo de estrutura, vamos supor que você tem aí R$20 para investir, esse tipo de estrutura é muito útil para você, para que você então entre nesse jogo de investimento. E aos poucos você já vai entendendo o que é ser estruturado mentalmente, que é o primeiro passo, e logicamente virtualmente você consegue também manter a sua estrutura, para que quando você tenha qualquer dinheiro, que o primeiro passo que você deve pensar é investir e não gastar, como a maioria dos brasileiros pensa. Esse é o ponto principal desse vídeo. O exemplo que eu dei em relação à fortuna que acidentalmente a família do Gugu acabará recebendo, isso pode sim acontecer com pessoas comuns como eu e você, e nós precisamos ter uma base mínima para evitar desperdiçar a oportunidade da vida caso isso aconteça conosco. É nesse sentido que eu quero abordar essa discussão. Então é muito mais simples do que nós imaginamos termos essa mentalidade de renda passiva, ou seja, de ter o dinheiro trabalhando para nós pelo resto da vida, do que a gente mesmo imagina. Por quê? Simplesmente porque a gente não tem acesso a informações ou não buscamos simplesmente informações que são valiosas para que o nosso futuro financeiro seja assegurado. Então basicamente esse é só um comentário que eu fiz através desse vídeo, aproveitando esse assunto que está em alta relacionado ao que infelizmente aconteceu com a família do Gugu e que sim, é possível, como eu disse, que aconteça conosco também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de me seguir no Instagram. Até o próximo vídeo.